era tudo mato, né? Era um corredor de mato. Jussara não era Jussara, era mato. Aí começou a abrir a praça ali no meio, no centro. Aí deixaram umas arvinhas próprias mesmo da natureza, onde as pessoas às vezes vinham, faziam compra, amarravam os animais com um carrinho para fazer compra. E foi essa luta, né? O povo trabalhava muito na lavoura, no café. A cidade começou bem devagarzinho e foi aumentando, né? E foi crescendo devagarzinho. Teve que ir para a roça, meu pai tinha que ir, sabe, esse italiano antigo? Tinha que ir para a roça. Depois que eu me casei, a gente continuou indo trabalhar na roça. Eu sou natural de Jussara. Nasci em Jussara, no município de Jussara, no ano de 8/2 de 1957. Vivi na roça com meus pais até os 17 anos de idade. Dizer como esse pedacinho para nós é tão especial, olha, porque eu amo de coração mesmo Jussara, porque a gente foi criada aqui, a gente viveu, aí a gente trabalhava na roça, né? Muito tempo trabalhou na roça junto com os pais. Era um trabalho bem esforçado, mas a gente, olha, era todo mundo, um ajudava o outro. Aí, colhemos café. Eu trabalhei muito nessa Jussara aqui, viu? Aí eu comprei mais uma chácara para cá, transformei mato, plantei café. Entre essas lavouras de café, tinha plantio de arroz, tinha plantio de feijão, tinha plantio de milho, em menor quantidade, porque predominava o café, né? E foi até que a geada veio, que acabou com todo o cafezal, no Paraná todo. Era muito bom aqui, certa terra de qualidade, e certinho que todos os ingleses podem abrir essa Jussara aqui. A companhia, como eu disse, foi fundada por ingleses em 1925, que adquiriram uma grande gleba de terra que vinha de Londrina até adiante de Cianorte. E tinha um plano de construir inúmeras cidades. E em 1955 foi fundada aqui Jussara. Tinham esse negócio em outros países no mundo. Então, eles acabaram vindo para cá. Até quem deu a ideia para eles em 1924 foi meu avô, que encontrou com eles em Cambará, ali em Jacarezinho, e perguntando a eles: o negócio de vocês no Sudão não é colonização? Claro que era, eles estavam na época interessados em fazendas de algodão, acabaram comprando em Cambará 2 fazendas para plantar algodão, mas gostaram da ideia e implantaram a colonizadora em 1925, um ano depois, e a primeira cidade que eles fundaram foi Londrina, e aí veio nessa sequência até chegarmos em Jussara, num programa de implantação de todas essas cidades nessa área, por isso comprada do governo. E em 1944, os ingleses no mundo inteiro tiveram que vender ativos para comprar bônus de guerra. E meu avô, que havia dado a ideia para eles 19 anos antes, 20 anos antes, organizou um grupo, que no fundo na verdade eram 4 grupos, que compraram a companhia. Então a ideia original foi um grande loteamento. Os ingleses estavam no Brasil comprando ativos e se interessaram pela colonização nessa região
com essa terra roxa, e o café na época era o maior produto de exportação brasileiro. Tinha muito palmito em Jussara, né? Tanto é que Jussara, o nome mesmo, assim, é por causa do palmito, né? Euterpe, né? Que é científico, Euterpe, né? E até tem na história, e alguém põe que Jussara, o nome de Jussara é porque tem uma Miss Brasil, que era Jussara. Tem duas versões sobre o nome, a origem do nome, né? Uma, porque tinha muito palmito, chamado açaí, né? E outro, eu falei dois, né? Então, foi na época que a baiana Marta Rocha, né? Na época era muito desmatamento, porque isso aqui era tudo mato. Eu conheci Jussara de pequeno, que tinha pouquíssimas casas, então em volta tudo era mato. E como tinha bastante palmito, e matas de palmito, e o nome do palmito na época era Jussara, a qualidade do palmito. E aí colocaram o nome de Jussara por conta do palmito. Se não fosse essa companhia, a gente não possuía terra, viu, rapaz? Eles que colonizaram. Aí, como é uma empresa muito séria, a credibilidade 100%, né? E a gente embarcou nessa canoa, né? A gente nessa época morava em Maringá, era colono, né? Ficamos sabendo a venda da terra do Ivaí para cá, né? O sucesso da companhia foi justamente oferecer lotes pequenos, e existia um contingente muito grande de gente que estava interessado em comprar isso e sabia operar, sabia trabalhar na terra. Esse foi o grande sucesso da companhia. Meu avô falava que o que se atribui ao sucesso da companhia, ele falava, o sucesso foram os pioneiros. E perguntaram a ele, mas quem são os pioneiros? Ele falou, o pioneiro é aquele sujeito que largou o conforto do seu lar para vir morar numa cabana coberta com folha de bananeira durante 2 ou 3 anos, cortando mato, plantando café, e só depois que tivesse estabelecido, iniciando a produção, ele ia no estado de São Paulo buscar a sua família para vir trabalhar na terra. Então eram pessoas que trabalhavam na terra e sabiam trabalhar a terra, trabalhavam como colono, no sistema de colonato, como empregado, e aí aqui eles vieram ter o seu próprio negócio. Quando eu cheguei aqui, eu vou te falar, deu pai Sandu pra cá, eu entrei dentro do mato, vim no mato até aqui em Jussara, dentro de mato. Camargo, ninguém sabia se existia Camargo ali, que era só a estrada. Entrei aqui, era mato, e mato mesmo. Eu encontrei só 2 derrubadas nessa estrada aqui. E eu fui morar lá no Ibertioga. Mas aí, o meu sogro veio pra cá, eu mudei de lá e vim no Cananeia. Não tinha condições, só tinha mais casa só barraco de madeira, de farmito. Era difícil achar casa de madeira. Quando achava casa de madeira, lá para longe, mais no centro da cidade. Nossa Senhora, era bem simplesinho, poucas casas, só tinha casa de madeira, não existia asfalto.
bem ruimzinha, bem fraquinha, bem muito suja, né? Quando chovia muito era muito barro, quando estava seca era muito pó, mas era gostoso. Jussara era assim, quando nós se entender por gente, era um barro danado e tinha ônibus que vinha de linha de fora e aquele povo quando chovia não podia sair da cidade, era um vuc-vuc danado na cidade. Carro não tinha quase, né? Mas era carroça. Carroça era parecendo o movimento da cidade de Maringá, quase parecia uma rodovia. Você trombava um burro no outro, de tanta carroça tinha, né? Transporte, naquela época era duro. Tem que entrar no lugar dele, ter coragem e vontade, viu? Porque se chovesse um mês não tinha trânsito para Maringá. E o lugar não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha nada naquela época. Barro. Ali atravessado na barca, naquela ponte fundo ali, nem tatu encorrentado não subia ali de chuva. É fela, rapaz. E eu vinha pra cá, a mulher de 3 filhos e a mulher pra ganhar neném. Rapaz, num mato desse, viu? Tem que ter coragem e fé. Era bem simples. Eu cheguei aqui, não tinha nada ainda. Aí depois foi melhorando, até que tá bom. Tinha um hotel que a companhia construiu para receber lá os interessados em comprar terra, né? É tudo de madeira. Só tinha a Pernambucana, já tinha Pernambucana na época ali, né? Era de alvenaria, que inclusive hoje é a loja global ali, sabe? Mas 90% é tudo de madeiras, né? Aí já logo foi chegando algum comerciante, né? Aí construíram com material, né? Com tijolo, né? Algumas casas de comércio, né? Eu trabalhei na época com construção civil. As construções, no gerais, eram feitas de tábua e eram rejuntadas com matajuntas, tábuas e matajuntas. E na época tinha muito, era o que tinha bastante madeira, era a madeira peroba, que hoje está escasso, né? Tinha 3 serrarias que eu lembro. Tinha a Tominaga, que é aqui quase perto da cidade ali, né? Tinha a Santo Antônio, que hoje fica quase em frente à Vila Rural lá. E tinha um dos Andrade, que era mais lá para o fundo aqui, né? Perto da divisa lá, perto do Rio Ivaí, por ali, sabe? A gente perdeu o pai muito cedo, veio do Japão, já logo... Então, meu pai morreu quando tinha 5 anos, né? Então, falar a verdade, a gente era colono de café, né? Então a renda da gente era muito difícil, né? A gente conseguia vender madeira, né? Na serraria, né? Aí plantava milho, né? Para vender, né? Criava porco para fazer alguma... naquele tempo a renda era isso aí, né? Nós chegamos em Jussara em 1954. Eu me lembro que nós chegamos em Jussara, a rodoviária aqui no centro, aqui, sabe? Aí a gente só tinha aqui o comércio, aqui, só nesse centrinho mesmo aqui. O comércio era forte. Naquele tempo tinha uns 15 mil pessoas aqui. Eu trabalhava na Pernambucana, a pessoa vinha fazer compra e comprava de peça de tecido de 10 metros para fazer roupa para a família inteira. Naquele tempo era assim, né? Família era sempre família de 8, 10 filhos, né? Então era muita gente. E era assim. Depois eu fui para Catarinense, né? Que era comércio de secos e molhados. Também era muito movimento. No sábado, aquele tempo a registradora era aquela que a gente empurrava assim, com a mão, né? E quando chegava à noite, meu braço estava inchado de tanto fazer força o dia inteiro. Eu ficava 2, 3 dias com o braço inchado.
Mas era assim, era muito movimento. Era mais movimentado praticamente que agora, viu? Tinha muita gente no sítio, comendo café, né? Comendo algodão. Por pacote, assim. E naquela época, assim, a gente não falava assim, mercado, era casa de comércio, era armazém, que a gente falava naquela época, né? Então, não era como agora, né? E assim, carne seca hoje. E naquela época era jabá, aqueles pedação de carne lá, grandão, que você chegava lá e eu quero 2 quilos, eu quero 5, né? Era mais assim. E o povo já no sítio já tinha muito gado também, matava bastante boi e porco, a gente tinha, né? Falando de escoamento da parte agrícola, era assim, nós não tínhamos aqui na época uma cooperativa, como hoje tem a Concamar. Eles tinham aqui um cerealista que compravam, certo? Na época, eu lembro do José Bordim, que ele foi um dos pioneiros. Então era o comércio de vender o que se produzia, era um cerealista. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que aquele tempo era mais fácil que agora. Deve ter muito emprego na roça, né? Agora só empresa, né? Empresa como é que é? A roça, qualquer mulher trabalha, empresa já é mais difícil. Agora a mulher trabalha, mas antigamente não trabalhava. Antigamente a mulher trabalhava só na roça, né? Já começou bem animado, né? Porque não tinha outro, né? Não existia Cianorte ainda. Foi o que foi bom, né? Porque já começou primeiro, né? Depois surgiu o Cianorte, aí levou tudo para lá. Quem começou na loja foi eu, né? Primeiro começou consertando o sapato, aí daí foi aumentando. Mas comecei consertando o sapato. Aí comecei a comprar e vender, né? Aí foi melhorando. É jardineira. Era assim, um ônibus, bom, agora é ônibus, né? Mas é a jardineira. Então eu senti o lugar de pôr as malas, tudo em cima da jardineira. Ela foi assim, ruda pra frente, era até bonito. Aí depois foi mudando, o moquejo ficou assim agora. Mas era jardineira. Transporte tinha muito Jeep, tinha muito Volks, naquele tempo tinha muito Volks, né? Caminhões pequenos que faziam muito frete, inclusive meu pai tinha um caminhãozinho, fizemos muito frete de tijolo. Entrei na ferrovia em 73 e saí em 96. Também vim 3 anos na ferrovia, entrei como trabalhador e saí como encarregado de serviço. Trabalhei 10 anos assim, trabalhador, né? Roçando, carpinho, trocando dormento, fazia tudo. Aí com o tempo eu entrei em Jussara. E ali eu fui promovido a feitor, que era chefe de serviço, né? Aí depois de 10 anos aí, também mais 13 anos aí, a coisa mudou pro meu lado, graças a Deus. Politicamente, assim, foi muito bom para o desenvolvimento, né? Que o transporte, né, tinha passageiros, né? Até foi inaugurado aí no estado dia 8 de dezembro de 1967. Quando o estado fez 12 anos, foi a inauguração, o primeiro trem passageiro chegou, né? E foi muito importante, né, para o desenvolvimento e transporte lá da produção agrícola, né? E passageiro, né? Porque o ônibus era complicado aqui, né? Antes de ter a rodovia pavimentada aí, né? E o trem foi muito importante, né? E também o primeiro dia que foi a chegada do trem em Cianorte. Eu presenciei tudo isso daí também. Para nós aquilo ali era tudo novidade.
Foi uma alegria, todo mundo corria quando o trem apitava, todo mundo já saía correndo para ver o trem passar na linha. Aí todo mundo ficava olhando, até o trem sumir. Depois vinha todo mundo embora, as criançadas vinham tudo embora correndo. A alegria nossa era essa, porque não tinha mais da pessoa sair assim, né? Então nós saímos só na linha de trem, via o trem passar, voltar. Ele ia até Cianorte e voltava para Maringá. E de Maringá ele voltava para Cianorte de novo. Era desse jeito. E todo mundo corria para ver. Quando escutava o trem apitando, aí fazia todo mundo correndo. Só via molecada, rapaz, todo mundo. Até gente grande mesmo. O Rio Ligeiro é um rio interessante, bem bacana mesmo, o Rio Ligeiro, hein? A gente pouco vai nele, mas é um rio muito rápido, né? A corredeira mesmo, puro cachoeira, é muita corredeira mesmo. Então, na Maria Fumaça eu nunca cheguei a andar nela, mas só que naquele tempo era só mais para serviço, né? Então a gente andava de trem daí. Tinha o trem, tinha ela. Ela era para fazer manutenção na linha de trem, usava ela só para isso, sabe? Ah, era bom, nós íamos até Cambé de trem, nós pegávamos o trem, ia para Cambé, Maringá, né? Ia direto. Era gostoso, hein? Só que para nós ir para Cambé, nós saíamos daqui 7 horas, chegava lá 7 horas da noite. Era uma viagem bem longa, sabe? O acidente foi, quando eu dei o acidente, eu não estava na ferrovia ainda. Foi mais ou menos acho que mais ou menos uns 70 por aí. Que deu uma explosão ali para frente da ponte do Ligeiro. Aí morreu umas pessoas na explosão, sabe? Mas explosão é bom para estourar as pedras, né? Então morreu gente ali. Dizem que morreu muita gente, não fica sabendo quantos foi, mas morreu muita gente ali. E naquela época soltava bomba e tirava com carroça, né? Não tinha trem naquela época, estava construindo ali naquela época, muitos anos atrás. Então morreu bastante gente ali na hora que foi abrir ali. Aquele dormento da ponte desceu, aí a gente tirava os trios, tinha um tal da Tanai, sabe, chamado Tanai. E tinha umas garras assim, você pegava o trio em 10 mãos, puxava o trio fora e trocava o dormento da ponte. Você olhava assim e via água lá embaixo. Tem uma estação ferroviária e era muito bonita, hein? Aí depois que fechou, depredaram tudo, quebraram, né? Estragaram toda essa estação, mas era bonita antigamente, hein? Quando ela foi inaugurada, era muito bonita. Só tá a armação só, quebraram tudo. Tem mais, tudo quebrado. Na primeira eleição, foi uma corrida tão grande, tinha uma disputa, porque era a primeira, né? Me lembro do primeiro prefeito de Jussara, que foi o Manuel José Soares. Manuel José Soares, lembro muito bem dele. Não no primeiro mandato, no segundo mandato dele. Porque no primeiro mandato eu era criança, né? E no segundo foi o outro, que foi o Heitor da Silva, e no terceiro mandato de Jussara, ele voltou novamente. O prefeito, ele reuniu, formou uma comissão, né? E foram para
para Curitiba, reivindicar assim, né, que fosse criado o município de Jussara, né? Aí eles foram lá para Curitiba, e nisso também, o Terra Boa também tinha interesse de ficar, porque ou seria uma área toda Terra Boa, essas duas áreas, ou tudo Jussara, né? Aí eles foram para Curitiba, foi o Soares, foi o Dr. José Jucovski, que até foi o candidato a prefeito, concorrente com o Soares aí, né? E foram para Curitiba, aí chegou com o governador lá, não sei se foi o Moisés Lupião na época, né? E começou as duas comissões que foram para lá, começou, queria Terra Boa e queria Jussara, começou aquela briga. O prefeito daqui de Jussara, o Soares ali, ele queria que toda essa área fosse Jussara e Terra Boa que fosse Terra Boa. Aí o governador pegou o mapa, pôs na mesa lá, falou, ó, para não brigar, ele pôs uma régua e cortou assim, falou, isso aqui é Terra Boa, isso aqui é Jussara. Né? Tava a briga, né, pela área, né? Aí foi criado então o município de Jussara e Terra Boa, que é a lei 2411, né, de 13 de julho de 1955, criando o município de Jussara e Terra Boa. Tanto é que você pode ver que no mapa tem uma divisa seca assim, sabe? E tal. Daí conseguiram criar o município, né? A instalação foi marcada para dia 8 de dezembro e a padroeira também dia 8 de dezembro, né? Que até hoje até fala assim, por quê? 8 de dezembro, o que é? É padroeira ou a emancipação do município? E ficou os dois, sabe? Ali. Aí quando chegou em 1980, uma coisa assim, tem um vereador que falou que todos os municípios têm direito a 4 feriados, né? E na época só tinha 3, porque a padroeira e a emancipação ficou junto. Esse vereador falou, vamos fazer o 3 de julho, feriado, que é a data da criação do município. Então hoje nós temos aqui a 13 de julho, a data da criação, e 8 de dezembro é a instalação. Todas aquelas crianças que nasceram em setembro, por exemplo, não é jussarense, porque não é registrado aqui, né? Então só foi a partir de 8 de dezembro que instalou o cartório, né, a Câmara. Era muito difícil, não tinha escola. O primeiro prefeito teve que fazer escola, comprar caneta, mesa, papel, né? Então, a primeira escola foi o primeiro prefeito, né? O falecido meu prefeito, que foi padrinho, grande homem, né? Então, ele que construiu todas as escolas dos bairros, né? Então ele me chamou. Não tinha professor formado, ninguém era formado naquele tempo, né? Como eu tinha ajudado na campanha do Mané Soares, ele me chamou para dar aula nessa primeira escola, lá na Estrada Palmeira. Olha, fala a verdade, era bem rústico, né? A época também, tudo é começo, né? Mas o salão era de madeira, né? A cadeira também é bastante rústico, né? E tinha quadro de lousa, né? Era só isso. O resto a gente que tinha que lutar. As professoras, era tudo daqui mesmo, né? Ninguém era formado, né? Boa leitura, né? Tinha né, conhecimento, né? Assim, com Mané Soares, né? Já teve primeiros vereadores da Câmara, né? Algum desses vereadores indicava, né? Na minha época, as escolas no sítio era assim, era bem simples, as carteiras simples, tinha um quadro onde a professora escrevia, era tudo escrito no quadro. Algumas partes ditava também, mas a maior parte era escritos. E a professora vinha de Jussara, ia lá no sítio para dar aula para nós. No meu tempo que eu lembro, existia uma escola bem grande e era de madeira, totalmente de madeira. Inclusive quando chovia muito já molhava dentro, era muito precário mesmo.
A única escola que existia e muito precária. E tinha muitas escolas também rurais, né? Eu fui professora aqui em Jussara na década de 63. Aí tinha minha irmã, que dava aula aqui na Cristalina, e a Aparecida da Silva, que era filha de um vereador, Francisco da Silva. Eles tinham muitos alunos, e aqui, como a escola, eu estava falando que foi uma escola muito planejada, que ela foi feita assim pelo Estado. Naquela época não tinha nem poço para as crianças tomar água. Aí eles fizeram com aquela estrutura, com banheiro, com chuveiro, com tudo. Era uma estrutura fina, bem feita. E as crianças às vezes tinham que sair da escola, ali tinha uma vendinha, aí eles iam tomar água nessa vendinha, que tinha um poço de água lá. Tinha criança, olha, era de 50 e poucas crianças às vezes tinha na sala de aula. Não tinha medida, porque tinha que ser um tempo assim, dividido para as outras classes. Então, a gente dava assim, aquele período, aí depois vinha as outras, já dava no terceiro, quarto ano, né? Que eu era mais do primeiro à segunda série. Naquela época a gente dava aula, era por amor, ensinava por amor. As escolas, tinha um grupo aqui tão velho que quando a gente ia na escola, quando formava um tempo de chuva, tinha que sair, os professores dispensavam todos os alunos, porque o grupo estava caindo, sabe? Aí era aquele correria, vai embora para casa, e corria todo mundo para casa. E depois pegou aquele fogo, né? Queimou a escola. Mas eu lembro quando pegou fogo, foi uma correria para lá e para cá, e aquele fogo, não teve jeito, o fogo queimou mesmo. Aí o pessoal correu com o caminhão-pipa da companhia, o caminhão-pipa da prefeitura, para apagar o fogo, mas tal de madeira, né, de peroba, aquilo fogo é muito alto, queima muito rápido. Aí não deu para acudir nada, queimou bastante, queimou quase tudo. Foi uma correria terrível na cidade, hein? O incêndio da igreja foi muito chocante, foi realmente chocante. Eu acho que isso se iniciou mais ou menos 8, 9 horas da noite, 10 por aí, uma coisa assim, né? Foi motivado por um raio, né? E era construção de madeira, infelizmente, em pouquíssimo tempo veio tudo abaixo. Queimou, e infelizmente eu vi da minha casa, eu via o fogo, via a madeira cair e acabou com a igreja. O padre parece que conseguiu salvar um sacrário, uma âmbula, uma coisa assim, alguma coisa do sacrário, me parece. Do resto não salvou nada. O Padre Chiquinho, nossa, o Padre Chiquinho foi um pai pra gente, né? Porque foi pra minha catequese, eu fui aqui quando a gente chegou, passado uns 3 anos, tinha uma irmandade de criança, da Cruzadinha. E meu pai trazia eu participava. Tinha uma fita amarela assim, azul, com tudo cheio de cruzes. E ele amava aquelas crianças, tudo aquelas crianças, e era para vir todo um domingo por mês, toda de roupa branca e com aquela fita. Depois tinha a Irmandade de Filha de Maria. Acho que poucas pessoas conheciam isso, né?
Então a gente tinha que vir na missa uma vez por mês, tudo com aquela roupa branca, aquela fita azul. Me casei nessa igreja, batizei meu filho, ele casou-se aqui na igreja, e os 3 filhos dele batizou aqui nessa igreja, né? E ele sempre presente. Então o Padre Chiquinho foi um... Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de almim, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ele era um amor de pessoa. Nossa, todo mundo adorava ele lá. Amava ele de coração. Até quando ele veio embora pra cá, a gente sentiu tanto que a gente chegou a chorar até, sabe? Eu conheço o Padre Chiquinho há muitos anos, beirando os 50 anos, e trabalhava na paróquia de Jussara. E sempre vinha a Maringá, meu amigo, almoçava em minha casa, conversávamos sempre, e tive assim uma grande amizade também por ele. Ele tem um significado muito grande na minha vida, porque ele foi o meu confessor. Dom Virgílio morreu, aí ele deixou lá a diocese, também deixou a paróquia de Jussara e veio para cá. E ele, quando estava ainda lá em Jussara, eu visitava, ele me visitava. Eu conheço o Padre Chiquinho, um homem extraordinário, de uma santidade, incapaz de querer o mal para os outros, sempre querendo o bem. Me contratou como servente de pedreiro. E com 60 dias que eu estava trabalhando com ele, ele viu o meu desenvolvimento e disse: não, você vai construir o muro lá na casa do Padre Francisco, que deixou muita saudade mesmo, foi muito amigo meu. E na construção, e até me emociono de falar isso, porque o Padre Francisco era muito carinhoso. E eu ali no muro dele, eu fui aprendendo, já sabia alguma coisinha, fui aprendendo, me deram um servente para mim e eu fui construindo o muro. Isso eu demorei mais ou menos uns 60 dias, um pouco mais. E ficou na saudade o Padre Francisco. Padre Chiquinho era muito especial. Um padre que a gente fala assim, como ele diz, o padre do sorriso. Porque ele nunca dizia não. E ele estava sempre disposto a servir. Um padre que ele trabalhou muito aqui para Jussara, nas comunidades. E ele ficou 27 anos aqui. Era uma pessoa muito boa demais, muito agradável. Ele era bonzinho, o Padre Francisco. Ele era bom, era um padre, né? Muito gentil pra gente. Ele ia na casa das pessoas mais pobres, ele ia. Qualquer lugar ele ia, que a gente contava com a gente, ele conversava com a gente. Ele dava a benção dele para nós, quando nós era tudo mais pequeno. Nós sempre íamos na igreja lá ver ele. Metro por metro, tudo pedra bruta, que saiu da estrada de ferro. E fizeram o alicerce ali. E para estar a igreja em cima ali, não tem uma broca funda pro chão. E a igreja é tudo tijolinho, não é lajota. Depois disso eu não trabalhei muito aí na igreja ainda. Daí eles fizeram um barracão e o padre começou a rezar missa naquele barracão, né? Depois aí eles fizeram essa que tem hoje. E eu lembro que eu fui até na pedra, dia da pedra fundamental, eu lembro que eu fui. E foi muito, assim, comovente, sabe? O povo tudo animado para fazer outra igreja, né? E é essa que tem até hoje.
família chegou no Brasil, saiu do Japão no ano de 1928, mas pisou em terras brasileiras no dia 1º de janeiro de 1929. Ano novo, vida nova, tipo assim, sabe? Os meus bisavós foram salvos nesse ensinamento. Quando o terceiro filho deles foi desenganado pelo médico com apenas... Não tinha 1 ano de idade ainda, né? No ano de 1922. Ingressaram nessa fé e no ano de 1928, recebendo a permissão da sede da igreja, Tendekyo, para missionar no ultramar, eles decidiram vir para o Brasil transmitir esses ensinamentos. E aí foram congregando muitas pessoas e em 1951, o tio do meu pai, né, o irmão do meu avô, o Ikonoshin Kimura, ele foi contratado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná como agrimensor e veio explorar essas terras do noroeste do Paraná, medir, né, essas terras. Aí adquiriu aqui os lotes, inclusive a minha família foi os primeiros compradores desse lote nessa gleba, Cananéia, no ano de 1951. E vieram desmatar em 1952, toda a família veio para Jussara. Ten significa céu, Li, razão, e Kyo, ensinamento. Então, ensinamento da razão do céu. A igreja Tendekyo surgiu em 26 de outubro de 1838, tendo como fundadora a senhora Miki Nakayama. Na igreja Tendekyo, a gente acredita somente em Deus, né? Não tem santo, não tem nada, é só Deus. Aqui em Jussara, quando a minha família veio para cá para fazer a missão, não era município, aqui era distrito de Engenheiro Beltrão ainda. Mas os meus bisavós sempre tiveram um grande sonho, que era construir uma comunidade e que a vida religiosa permeasse todo o cotidiano dessa comunidade, né? E que o trabalho e a fé, então, fosse a força motriz que movesse o crescimento das pessoas da época. E aí, com esse sentimento, eles vêm aqui em 1951 e vão congregando os seguidores. E no ano de 1954, nesse local aqui, a gente recebe a permissão da sede da igreja Tendekyo para fundar a igreja Tendekyo Jussara. Aqui a igreja Tendekyo para Jussara representa muita coisa, porque a gente já há muito tempo também fizemos assim trabalho de comunidade. Era eu, meus filhos, e gente, como é que pode dizer, mexe com massagem. Então, dedicamos por muito tempo na cidade, pedimos uma casa lá para o prefeito, né? Pessoa que tinha problema vinha lá, a gente trabalhava em um troco de... Quem fizesse massagem era para trazer 1 quilo de alimento não perecível. E esses alimentos a gente trazia aqui, fazia a oferenda na igreja, depois era distribuído na creche, outros lugares que o prefeito ficava muito contente com isso. Vem, porque aqui vem bastante gente de fora, porque aqui em Jussara, nossa igreja Tendekyo está registrado como centro turístico de Jussara. Olha, essa última vez vieram pessoas de Santa Catarina, sabe? Mas vem de longe, Paraguai, vem de tantos lugares, rapaz, São Paulo, Brasília. Vem muita gente. Apesar que tem bastante assim, né? Igreja Tendekyo no Brasil, mas só que assim na zona rural acho que é só nosso. Por isso eles vêm e todo mundo fica contente que aqui é uma calmaria, né? Por isso tem muita visita. Essa construção que é o museu hoje é a primeira casa de visitas, construída no ano de 1961 para receber as primeiras autoridades da igreja assim que vieram. E o desejo dos fiéis de receber de uma forma um pouco mais confortável fez essa primeira casa assoalhada dessa propriedade. E aí, com o crescimento da igreja e a construção dessa igreja que a gente vê aqui ao meu fundo, né, no ano de 1966, aí no ano de 75, o terceiro condutor, né, então, que era o meu avô, juntamente com os fiéis, fizeram a construção dessa casa de visitas com o tatame, com a sala em estilo ocidental e oriental, para poder receber tanto de forma mais confortável tanto as pessoas do Japão como os visitantes do Brasil.
Memorial Kimura, que nós fundamos esse memorial, o museu, foi quando nossa igreja fez 50 anos. Aí, eu, minha esposa, né, meus filhos, nós pensamos, nossa, até minha geração dele, a gente vai passando, sabe como é que nossa família veio de Japão, como é que entrou, o que fez, como lutou para poder alcançar o dia de hoje, né? Então todas as ferramentas que usaram desde a entrada aqui, desmatamento, né? Que toda geração possa saber a origem, né? Início da nossa geração. As cartas que minha avó escrevia toda semana para o Japão. Tudo escrito em pincel, sabe? Para transmitir a notícia do Brasil, e de lá então vinha orientação do superior da igreja para nós, como é que a gente deveria, né, agir espiritualmente. Essas são as coisas, relíquias mais importantes que a gente tem aí dentro. Tem trançador, que é de serrado em 2 pessoas, né, puxa um de cada lado, e tem um facão de rachar a tábua, porque logo que entraram aqui, uma casinha foi feita, mas coberta com folha de palmito, né? Ainda fala rancho de palmito. Aí, depois que toda a família chegou, então já construíram uma casa de madeira, mas só que não tinha oraria aqui perto para comprar telha. Então tinha esse facão que era para rachar as tábuas, e era coberto tudo de tábua pregada em cima. Acho que 64, uma coisa assim. O prefeito construiu a praça, né? E ali, aquele monumento ali seria a caixa d'água da época. Foi feito para a caixa d'água, né? Que ali tinha um poço, né? Poço. E a caixa d'água era para a limpeza da praça, a água e as plantações e tudo. Então o objetivo é isso aí, sabe? Simplesmente isso aí. E foi passando. Todo mundo mexia na praça, menos esse monumento ali, sabe? Até em 2001, o prefeito Ailton Ubuguê, ele ia reformar a praça, e um dos projetos é tirar aquilo lá, sabe? E a população não deixou, né? Que é um marco histórico, né? Principalmente para a gente, né? Jovens na época, aí, que era o ponto nosso de encontro ali, né? Pegou e houve um manifesto de várias pessoas, o prefeito acabou não mexendo, que a população não deixou, sabe? E hoje se tornou assim um monumento, né? Foi feito o tombamento agora no ano passado, né? Para preservar, pelo menos, mexe na praça, mas ali naquele monumento não, sim. É um símbolo da minha geração, sabe? As praças eram locais de passatempo, de descanso, de namoro. Isso aí existia muito, tanto essa praça aqui, mesmo no tempo que era de chão, já tinha essa movimentação, como também a praça central da cidade, sempre foi também muito movimentada, muito visitada. O cinema, ele era no sábado, no domingo, né? Porque aquele tempo não era tanta gente assim, então os filmes passavam no sábado e no domingo. Depois, eles começaram a fazer baile no clube do cinema. Então, quando eles conseguiam uma banda boa, assim, então eles faziam baile, e os bailes davam muito bom naquele tempo, muito bom. Eu gostava mais do baile do que do cinema. Porque o cinema eu estava acostumada, né? No estado de São Paulo eu assistia muito filme, então o cinema eu não estava nem aí. Eu gostava do baile. É muito bom dançar, né? A gente esquece do mundo, esquece da vida, é muito divertido. Umas coisas diferentes, né? Que vinha show de fora, tinha muito isso aí, né? Tinha cara que vinha arrastar uma caminhonete com o dente,
Vinha, pegava uma caminhonete cheia de gente e arrastava com o dente. A força dele era tanto que arrastava com o dente. Sabe? Era o divertimento que nós fazíamos, tinha muito disso aí, ó. Uma vez na praça também veio um cara do Paraguai, ficou 3 dias e 3 noites andando de bicicleta para fazer um durelo, lá na praça da cidade aqui, ó. Isso era, faz muito tempo, hein? Foi a noite, 3 dias e 3 noites. Esse tipo de atração. E de tudo, rapaz. Era divertido aquele tempo lá, pelo menos o cara se divertia com essas coisas, né? Aqui era a sede. Essa quadra, esse quarteirão era da Associação Cultural Esportiva. E aqui era a sede. E aquela casa foi a casa da pessoa que cuidava. Então, como a gente também ajudou para organizar, ajudou um pouco para construir, então a turma me venderam esse rancho, né? Então hoje é minha casa, né? Associação Cultural Esportiva de Jussara, onde tinha aglomeração de colônia japonesa, todo município tinha, fundaram, né? Chamado Associação Cultural Esportiva. Então, na época, as pessoas da liderança da colônia, né? A gente era pequena, né? Mas tinha famílias que tinham condições, né? Aí a nossa origem é muito unido, né? Vamos fundar a associação? Vamos. E foi fundado. Para isso, tinha professor que dava aula de japonês para as crianças da colônia, né? Então, essa placa foi o professor, esse professor que tem aquela placa para homenagem, né? Hoje, infelizmente, aqui a colônia japonesa ficou muito pequena, então não dá para ter mais atividade, né? Quando eu fui fazer o ensino médio em Jussara, isso no ano de 77, aí existia uma fanfarra e não tinha trompetista na banda, só corneteiro. Aí eles me apresentaram o instrumento, eu falei, não, eu toco esse instrumento também. E durante esses 4 anos eu toquei o trompete na fanfarra de Jussara e foi um sucesso. Maravilhoso, que época maravilhosa. O povo aplaudia, no aniversário da cidade a gente tocava também. Então foi muito bacana, deixou muita saudade e era gratificante para o povo de Jussara. O povo gostava muito. Então quando eu olho para minhas fotos do passado aí, na fanfarra principalmente, eu sinto muita saudade daquela época, porque era mais simples, era uma simplicidade, a amizade era muito forte entre nós. A gente marcávamos tipo assim, amanhã nós vamos, tal hora assim, nós vamos se reunir, e o povo vinha mesmo. Então, tipo assim, na época de 7 de setembro, a gente levantava aí 4 horas da madrugada e ia para a rua. Ia para a rua e eu já tinha uma música preparada, já ensaiada para tocar essa música. E eu me lembro muito bem que a gente tocava, eu entrava primeiro tocando sem ninguém fazer barulho, e eu tocava aquela música bem sentimental. E depois entrava a fanfarra, e depois eu entrava tocando mesmo. E no outro dia, quantos que vinham falar para mim assim, que chegava até a chorar na madrugada de ouvir aquele som assim, que não esperava de ouvir aquilo ali.
Jussara, para mim, essa terra é muito maravilhosa, né? Terra roxa, né? A terra roxa é muito produtiva, né? E esse norte do Paraná é privilegiado. E Jussara também é uma terra muito fértil, né? Jussara é especial para mim porque os meus filhos tudo criou aqui, né? Nasceram tudo aqui. Então, para mim é tudo de bom. Jussara é muito especial para mim. Eu amo Jussara, por isso que estou aqui até hoje. E quero terminar os meus dias aqui em Jussara. Jussara é muito bom de se viver. Aqui nós te tornamos uma família. Você encontra um na rua, tudo é amigos. É uma cidade de família. E isso aqui me cativa muito. 9 filhos. 28 netos. 50 bisnetos. E 10 tataranetos. E só tem a esposa de falecida no meio desse povo. Eu tenho 102 anos. Um lugar de muita amizade aqui. Cidade pequena, eu amo Jussara sim. Pode ser a menor cidade do mundo, mas é a minha cidade. A minha vida foi tudo para Jussara, né? Então, para mim é tudo. 5 filhos, casou tudo aqui. Meu avô falava, a companhia não pode concorrer com os outros. Quer dizer, a gente falava, você não monta uma construtora, não. Quem tem que construir é o empresário que veio, a pessoa que veio para construir casas em Cianorte. Se ela sair construindo, essa pessoa não vem. Depois de algum tempo, quer dizer, em 1947, que ela, por exemplo, resolveu segurar algumas áreas para exploração de agropecuária. E até então, quer dizer, toda a terra dela ia ser vendida. Mas no dia que vender o último lote, a companhia acaba. Então o que nós vamos fazer para perpetuar? Então, vamos segurar algumas áreas para exploração e vamos montar alguns outros negócios. O negócio que ela fez aqui na região, o último foi a destilaria de Jussara. Acho que talvez sejamos o maior recolhedor de impostos do município. Uns cresceram, os mais eficientes, os mais competentes, compraram os vizinhos, foram crescendo, esse vizinho, quer dizer, foi para um outro lugar, foi para outro negócio. Aí é que está, quer dizer, o sucesso disso, quer dizer, todo mundo tinha a sua oportunidade. E formei minha família tudo em Jussara. Entrei na ferrovia também, e aí eu aposentei na ferrovia. Quer dizer, Jussara tem um amor por Jussara. Muito mesmo. Até o fim da vida. Até o dia que Deus me levar, né?